Boa noite a todos. Deus abençoe a todos. Nós cremos em uma pomba branca. Notem como o diabo é inteligente. Vamos começar assim. Se alguém nesta noite acha que o diabo é burro, você está enganado. Ele é muito inteligente. Diz a Escritura que ele é mais sábio do que Daniel. Ele não é leigo, ele é um inimigo erudito, ele é sábio. Ele é mais sábio do que Daniel, é mais sábio do que eu, do que você, mas não é mais sábio do que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele toma os símbolos divinos e usa a seus propósitos, de maneira que nós nos afastamos daquilo que Deus tem estabelecido, porque o diabo tem personificado. Personificar é tomar uma coisa genuína e fazer uma versão daquilo. É como uma nota de R$100 falsa. Ora, é uma personificação, é uma imitação da nota de R$100 verdadeira, e só poderia existir uma nota falsa se existe uma verdadeira. É necessário ter o real para se ter, então, a imitação. Satanás pega os nossos símbolos, os símbolos de Deus, e brinca com eles. Brinca com os números que o Senhor Deus tem escolhido, brinca com os animais que Deus tem escolhido para representá-lo, porque uma pomba branca representa o Espírito Santo. Nós somos conhecidos, e se você já saiu de Salvador, se você já saiu da Bahia, nós somos conhecidos, o nosso estado, como o estado de macumbeiros, onde a religião do candomblé é maior. E eu encontro que não é isso exatamente a verdade. Mas nosso governo, acha bonito e patrocina com o dinheiro público os terreiros de candomblé e a religião misturada, inventada aqui em nosso país, porque a macumba existe aqui no Brasil, não existe na África. Eu já conversei com vários africanos e não tem macumba na África. Tem espiritismo, tem bruxaria, mas a macumba, como conhecemos aqui no Brasil, só existe no Brasil. E eu tive o privilégio de falar com vários africanos. E aquilo que nós chamamos de africanismo ou de descendência africana é tudo conversa mole de quem quer criar algum movimento novo. Mas o fato é que Satanás, esse inteligente inimigo, toma os símbolos de Deus para si, como a pomba branca, né? Quando falamos de uma pomba, nós somos lembrados aqui da pomba gíria, não é verdade? Mas foi uma pomba branca. Foi essa a visão que João Batista teve da descida do Espírito Santo sobre o Senhor Jesus Cristo. Então, pomba branca é um símbolo nosso, não do candomblé. Agora eles usaram. Por exemplo, vestes brancas. Se eu andasse de branco, talvez você achasse diferente. Que pastor é esse andando de branco? E a brancura de uma roupa não quer dizer, não revela a limpeza de um caráter de uma pessoa. Revela? É só uma roupa. Mas quem deveria usar o branco seríamos nós. Mas aí, os seguidores de Satanás e de seus enganos usam essas cores e apossaram-se delas. Não é interessante? Mas há algo diferente num cristão. Não interessa a cor da roupa que ele vista, ele brilha por onde ele for. Amém. Aleluia. Eu creio num brilho, não é algo pintado, aparente, mas há uma luz sobre nós. Sabiam? Nós somos luz. Vós sois o sal da terra e a luz desse mundo. E não foi Jesus quem disse, assim
resplandeça a vossa luz. Então nós temos uma luz sobre nós, uma luz espiritual que pode ser vista. Talvez você não ande pela rua, alguém notando sua luz, mas deixe você passar diante de um diabo, ele vai ver a luz que está em você. Nós estamos cercados por um mundo espiritual, meus irmãos, minhas irmãs, e nós devemos estar vigilantes aos ataques de Satanás. Por isso devemos estar sempre em oração, em observância. O diabo, certa vez, usou a boca de Pedro para dizer a Jesus, quando Jesus disse: convém que eu vá para Jerusalém. Imagine essa conversa simples. Jesus chegando para seus discípulos, e ele fez isto mesmo. Antes dos problemas chegarem, Jesus avisou aos seus discípulos: olha, convém que o Filho de Deus, que o Filho do Homem vá a Jerusalém, e ali ele vai ser entregue na mão dos pecadores. Jesus falando com seus discípulos. E vai ser morto, e ao terceiro dia ele vai ressuscitar. Jesus falou isso aos discípulos. E como ele falou, aconteceu, você sabe. Mas os discípulos ficaram espantados. Quer dizer que os discípulos, então, não creram em Jesus Cristo. Porque Jesus os havia falado antes que ele morreria, padeceria perseguição, sofreria, morreria e ressuscitaria. Quando tudo isso aconteceu, eles ficaram divididos, escondidos. Ora, mostraram então que eles eram incrédulos, não eram? Mesmo depois de tantos milagres, ainda eram incrédulos. Vocês concordam comigo? Porque no tempo em que Jesus foi morto, ele já havia enviado os 70, que já havia curado os enfermos. Foi determinado que eles até ressuscitassem os mortos. A missão dos 70. Ocorreram muitos milagres pelas mãos dos apóstolos. Então depois Jesus disse: olha, convém que eu vá a Jerusalém e eu seja morto e ressuscite ao terceiro dia. E como Jesus falou, aconteceu, e os discípulos descreram. Quer dizer que milagre não convence ninguém não, né? E alguém nessa noite, crendo em milagres e maravilhas, isso não segura você, isso não mantém você. Existe um que mantém você, e esse é Jesus Cristo. Nós não seguimos sinais. O maior profeta, o maior homem nascido de mulher que essa terra conheceu foi João Batista. Eu estou certo? Ele realizou qual sinal? A quem ele curou? Pelo dom do Espírito Santo? O maior sinal que João teve foi conhecer a Jesus Cristo. O maior dom que alguém pode ter é conhecer Jesus Cristo. Mas esse não é o dom que atrai multidões, é? O dom que atrai multidão são sinais, maravilhas, curar os enfermos, e etc, etc. Shows, não é isso? Mas os crentes seguem a palavra. Mas quero dizer que que o apóstolo Pedro, ao ouvir que Jesus iria para Jerusalém e morreria, ele disse: mestre, nunca te ocorra isso. Quando Pedro falou isso, Jesus olhou para ele e disse: para trás de mim, Satanás. Ora, era Pedro ou era o diabo falando por Pedro? Que palavra foi essa? Nunca te aconteça um mal, Jesus. Oh, que palavra amorosa. É diabo. Amoroso é cumprir a palavra de Deus. A melhor coisa para mim, para você, é obedecermos à palavra. Não deixe que o diabo te engane. Então, estamos envolvidos no meio espiritual e você deve vigiar e orar para não entrar em tentação. Eu tenho ouvido muitas coisas desde o tempo que eu comecei minha caminhada, e sou um cristão durante toda a minha vida, graças a Deus. Conheci esta mensagem pelos meus 19, 20 anos, e hoje já tenho
39 anos, não parece, né? Mas já passaram-se já uns 19 anos. Então, tenho quase tanto tempo nesta mensagem quanto eu tenho tempo de quando eu tenho tempo em uma denominação. E eu ouvi muito nesse tempo sobre coisas enigmáticas. A primeira coisa que me chamou a atenção, o diabo ele é astuto. Um dia eu conversei com um parente, um aparentado, um esposo de uma prima minha, e ele me falou o seguinte: eu era um batista naquele tempo, um jovem batista, devia ter meus 12, 13 anos. E ele fez a seguinte pergunta: não foi Deus? Quem foi que fez o diabo? Eu disse: Deus criou um anjo de luz, bom. Então ele escolheu o mal. E eu neguei: Deus não fez o diabo. E eu estava bem falando com o próprio diabo ali e não sabia. Porque o diabo usa uma pessoa. Ou você está sendo usado por Deus ou pelo diabo. Ou sua ação representa a Deus ou representa o diabo. Por isso, vamos vigiar e orar. Mesmo Pedro representou o diabo, não foi? A quem você representa em sua casa, em sua vida? Quem você está representando? Deus é espírito, o diabo é espírito. Então Deus usa você aqui na terra, ele usa quem ele quiser usar, usou uma mula certa vez. Mas também Deus usa os homens. Amém. Deus usa a mim, Deus usa a você. Então o homem seguiu dizendo para mim: mas quem foi que fez? Deus não sabia que esse anjo de luz se tornaria Satanás? Eu disse, porque ele falou, Deus é onisciente. Se Deus é onisciente, Deus sabia que aquele anjo de luz que ele criou se tornaria um demônio. Pois bem, Deus sabia, se ele é onisciente, ele sabia. Então o homem me ganhou em argumento. Eu só não podia conceber que um Deus bom, ao qual eu conheço, poderia fazer alguma coisa ruim. E eu fiquei então em crise. Eu tive, não crise em Jesus Cristo, porque eu cria nele, mas eu perdi a resposta, eu não sabia como responder. E sabe o que eu aprendi hoje? Hoje, depois de alguns anos, eu não tenho que explicar todas as coisas, eu creio. Há coisas que eu não posso explicar, meus irmãos. O que eu sei é que Deus é bom, amor perfeito. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor, é isso que ele é. Amém. E o homem estava todo cheio de argumento. Eu fui então e perguntei a meu pastor batista, um advogado, uma pessoa excelente, boa pessoa. Perguntei-lhe: pastor, eu estou com uma dúvida, e minha dúvida é quem foi que fez o diabo? Porque Deus criou o anjo, e depois ele se rebelou. Mas se Deus é onisciente, Deus sabe aquilo que o anjo que ele fez seria no futuro. Por conseguinte, ele criou então o diabo. Eu perguntei para o pastor advogado começou a me explicar. Olha, o Senhor Deus, ele é onisciente, mas a onisciência dele é, por exemplo, ele sabe que tem vários caminhos para você tomar, e ele conhece o final de cada caminho. Então Deus, Deus cria você e sabe que há muitos caminhos para você seguir. Quando você escolhe um caminho, Deus sabe o final. Ele disse isso para mim, que Deus criou um anjo, mas sabia que ele podia fazer ou não. Desta maneira, ele disse que Deus não sabe literalmente tudo. Tampouco o pastor me convenceu.
Porque se Deus é onisciente, ele sabe tudo. Se existem vários caminhos depois que ele me criou, ele conhece qual caminho eu escolheria. Então ele sabia então que o anjo que ele fez se tornaria Satanás. A conversa do pastor não me convenceu. Foi muito educado, gentil, mas eu não queria num Deus que fosse como vou dizer? Onisciente. Não existe a palavra semi-onisciência. Ele é onisciente ou não é? E ele é. Então, quando ele fez Satanás, ele sabia quem ele seria. Então, eu conheci um profeta que disse o que eu deveria já conhecer na Escritura: eu crio o bem e faço o mal. Eu mato e faço viver, firo e saro, e não há quem pergunte o que fazes. Deus é Deus. Aleluia. Então, se eu voltasse anos atrás para falar com esse meu aparentado, ele perguntasse a mim quem foi que fez o diabo, eu diria: foi Deus. Não somente fez o diabo, mas fez você também para descrer dele. Aleluia. E fez a mim para crer nele. E fez o injusto para o dia do mal, para ser preso e morto, está escrito. Ele fez o injusto para o dia do mal. O que eu posso fazer? Me alegrar, porque ele me escolheu para o bem. E não há ninguém que diga a ele: fostes injusto. Porque se ele deu vida, era dele e ele deu. Ele pode dar e pode tomar. Aleluia. Ele é Deus. Devemos, meus irmãos e a todos que me ouvem pela internet, colocar Deus no lugar dele. Ele é Senhor e nós somos seus servos. Amém. Ele faz o que ele quer e nós obedecemos. Amém. E só. Mas o diabo não fica só nisto. O diabo, ele foi ungido para proteger. Sabe qual é o pior tipo de ladrão? Vou lhe explicar. É aquele que foi segurança. Porque ele sabe os horários que funciona a loja, ele sabe as trocas de turno, ele consegue saber os pontos fracos, ele consegue burlar qualquer segurança, porque ele é um segurança. Ele sabe como fazer. E ele a Bíblia, penso que é Isaías que diz que ele é armador de laços. Ele sabe preparar armadilhas, é isso que ele é. Um passarinheiro. Já viram? Há tantas maneiras de você pegar um passarinho. Você pode armar um laço e deixá-lo ali, onde tem pombas ou codornas, e coloca uns grãos ali, e você arma aquele laço, e sobre um galhozinho retorcido, o pequeno pássaro pisa naquele galinho que destrava a armadilha, e ele fica ali no laço do passarinheiro. Há muitas maneiras. Coloca um cofo, uma bacia, uma grelha, assim, e bota um pauzinho simples ali. Equilibrado, quebrado. Bem equilíbrio, um em cima do outro, uma cordinha, o passarinho pisa ali, desmonta o equilíbrio daqueles dois gravetos, então aquilo cai em cima e está preso o passarinho. Colocando coisas atrativas. Ora, nenhum passarinho iria para um laço por acaso. Ou então, eu conheço outra técnica, você pega a gaiola com um passarinho preso e coloca um alçapã do lado dele. Então, o canto do passarinho amigo chama o outro. Está vendo? Tem muita gente presa em muitos credos, chamando outros para irem para a cadeia também serem presos. Aleluia. Mas deve haver um passarinho longe, fora, chamando a nós, a mim e a você, para a liberdade também. Aleluia. E assim Satanás é este caçador. Ele sabe como armar laços e prender. E ele tem prendido pessoas através de sinais e maravilhas. É meu ponto aqui.
ele tem avançado desde o último século para cá e feito coisas que são incríveis. E as pessoas estão acreditando nele. Porque o diabo, na mensagem Desesperos, o profeta de Deus diz isso que eu constatei. Satanás pode imitar qualquer dom do Espírito Santo. Ele só não pode ser o Espírito Santo. Um demônio pode entrar numa pessoa e ela vai falar a língua da África, língua inglesa, língua francesa, e você vai dizer, puxa, essa pessoa é um dom. E aí o médium vai dizer, olha, não é assim que está na Bíblia? Eles falaram em outras línguas. Ele pode imitar fogo, luz. Então vão dizer, está vendo? Também tinha luz lá no cenáculo, línguas de fogo. Não era idiomas de fogo. Porque parece que espírita sabe ler melhor do que muito crente. Não era idioma de fogo, era língua de fogo. Fogo não é lambente? A chama de uma vela não parece uma língua? Pois é, línguas de fogo é uma figura de linguagem. Chamas desceram sobre aqueles quase 120 irmãos ali. Eles podem personificar isto. E alguém diz, bem, a Bíblia diz, então isso aqui, esse espiritismo é o cumprimento aqui da Escritura. É o real, é o divino. Então eles falam de, olha, você precisa se concentrar. E eles oram, eles leem a Bíblia, há até mesmo a ciência cristã, que é o espiritismo cristão. Há pastores que se enveredaram no espiritismo. Eu ouvi esse relato que para mim é gritante. O irmão relatou-me dessa maneira. Ele foi visitar um pastor, sua esposa estava doente, com dores terríveis na coluna, entrevada, sentada no sofá, enquanto ele de pé falava com o pastor ao telefone. O que foi? A minha esposa, pastor, está terrivelmente com dor na coluna. Não, só um instante aqui. E ele fez uma oração e disse, anjo, adormece a serva do Senhor. A mulher dormiu. Anjo, conserta a coluna. A mulher, sei que você ouviu o estalo, a mulher se consertar. Agora, ela pode voltar agora, anjo. Faça que ela volte. E a mulher voltou e nunca mais sentiu dor de coluna. Eu conheci, desculpem, a mulher. E aconteceu. Não é diabo? Há algum precedente disso na Escritura? Não é engano? O diabo, ora, se o diabo usa uma pessoa para mentir aqui nesse mundo físico, e no espiritual? Mentindo, machucando, fazendo as coisas torcerem-se para turbar a mente das pessoas, fingindo-se ser Deus, fingindo-se ser Jesus Cristo. Ora, um homem na segunda era da igreja, Martim, terceira era da igreja, um homem de Deus, Martim, nós conhecemos, ele era o mensageiro daquela era. Ele estava um dia em seu quarto, então, entre aspas, Jesus lhe aparece e diz, Martim, eu sou Jesus, adora-me. E Martim, com a Bíblia em sua mente, dando voltas em seu pensamento, disse, vai-te, Satanás, porque a visão apareceu coroada. E ele pensou, nós é quem coroaremos a Jesus Cristo naquele dia. Aquela visão não era escriturística. Ele rejeitou. Talvez você não se importe em falar coisas fora da Escritura. Mas para ser espiritual, para ser de Deus, estará corretíssimo com a Escritura. Você pode falar errado por sua fraqueza, mas Deus cumprirá certinho o que ele disse. Então, se Jesus viesse para nós, viria coroado? Se ele disse que seria coroado ainda no futuro, era um diabo. Agora, se esse Jesus aparecesse para você, você diria, glória a Deus. Eu estava orando por sua presença, Senhor.
e ficaria tão feliz de ver um anjo. Olha, você quer ver um anjo? Cuidado, o diabo tem muita maneira de se transfigurar em anjo de luz. E se eu dissesse que tem pessoas que um anjo ministra, vamos esperar o anjo chegar aqui. E sabem, esperam que a bênção de Deus venha porque um anjo chegou. Isso é escriturístico? Não é escriturístico. Deus pode fazer isso? Pode. Observem. Deus pode fazer, disse o irmão Brano, o que ele quiser. Ele pode fazer tudo o que ele quiser. Contanto que ele faça o que ele disse na Escritura, para mim está muito bem. Querem ver um fato diferente? Estava Jesus na terra, o doador da cura divina. E havia um poço em Siloé, que era mexido às águas por um anjo. Concilia esses dois fatos aí. Que anjo era aquele lá? Era o diabo? Não, era um anjo. Você já ouviu algum ministério de anjo que balança as águas? Na Bíblia, antes desse fato? Pensem um pouco. Isso mostra para mim, para você, que Deus cura como e quando Ele quer. Ora, porque se estava Jesus na terra, porque Ele mandaria um anjo para balançar as águas? Deus é rico e poderoso, muitíssimo abrangente. Ele cura. O fato é que nós não conhecemos o potencial que nós temos. Nós somos, desculpem falar dessa maneira, seres humanos, mas muito, muito subdesenvolvidos. Nós não usamos aquilo que Deus colocou em nós. O diabo sabe que nós temos mais do que nós usamos. E ele usa e se confunde isso com fé. Já ouviram falar mente sã, corpo são? Isso é verdade. Se você crer, você tem. Se você acreditar, você tem. Até para a cura? Sim, até para a cura. Se você crer, você tem. Porque é uma lei. O diabo, ele não cria nada. Ele usa as leis de Deus para enganar as pessoas. Então, se você crer... Quer ver uma coisa? Algumas pessoas dizem... Eu creio, eu não creio. É que para ser curado tem que ser crente, tem que ser um crente correto. Não. Aqueles 9 leprosos não eram crentes corretos e foram todos curados. Não tem a ver uma coisa com outra. Os sinais acontecerão. E ele disse que os dons e as vocações são sem arrependimento e ele dá até aos rebeldes. Agora está escrito que aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Portanto, a nossa pregação, disse Paulo, não consistiu em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de poder. Agora eu quero parar aqui. Se o diabo está produzindo mais sinais e mais poder do que a igreja do Deus vivo, deve ser que a igreja verdadeira é a dele, não a nossa. Vocês estão me entendendo? Porque é como se houvesse mais nota de 100 falsa do que nota de 100 verdadeira. É possível isso? Não. Logo, a igreja do Senhor Jesus Cristo é quem tem o direito às bênçãos da palavra de Deus. O diabo tem exposto imitações. Nós devemos avançar em nome do Senhor e ter dele a confirmação de que nós somos a sua igreja. Se você não tem uma vida cheia de Deus e se os sinais não seguem você, é porque você não crê, porque está escrito: estes sinais seguirão aqueles que crerem. Expulsarão os demônios, falarão novas línguas, colocarão as mãos sobre os enfermos e eles sararão. E se beberem alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum. Isso ainda é a palavra de Deus, meus irmãos, essa noite. Tenha coragem de dar um passo à frente pelo Evangelho. Você encontrará que é maior o que está em nós do que o que está em Cristo Jesus. Infelizmente,
Algumas vezes nós não aprendemos da maneira melhor, não é? Nós aprendemos da pior maneira. Mas eu lembro que certa vez eu estava com os colegas de marinha, no tempo que eu era estudante, eu era aprendiz marinheiro, eu estava no alojamento fora, numa república, e eu tive um sonho, e como eu sonhei, eu acordei e contei. Naquele tempo era bem engraçado, eu costumava jejuar, e assim, durante o dia todo, e quando o sol se punha, eu parava de comer na noite anterior, acordava e não comia, passava o almoço. Eu só ia comer quando o sol se punha, né? Passava aquele tempo. E quando eu ia voltar a me alimentar, eu pegava um copo de garapa e um pão seco e comia. Eu fiz isso, né? E dormi depois desse jejum. Foi assim, desse jeito. E quando acordei assim umas 9 horas da noite, eu contei. Isso era uma sexta-feira. E quando eu acordei, eu contei isso aos meus colegas ali que moravam no mesmo quarto. Um disse, isto é aquilo. Eu, por inspiração, disse, se é de Deus, vai acontecer. Um daqueles que sugeriu que seria aquilo estava de trabalho no domingo. No próximo dia. No mesmo domingo, no mesmo sábado. E no sonho que eu tive, eu via ele correndo, uma pessoa correndo de um bicho feio, um monstro. Não é que, quando eu cheguei no quartel, no primeiro dia que eu tinha que me apresentar, o comandante, um suboficial, me chamou para que eu visse alguém. Naquela época, eu já era o líder dos evangélicos ali no quartel. O rapaz que estava comigo na sexta-feira estava atordoado, não tinha um olhar fixo, estava, como diríamos hoje, surtado. E ele me conduziu até o rapaz e disse... E eu tentei falar com ele um pouco e fiquei com ele. E o dia todo, eu saí da rotina da escola, do quartel, para ficar só escoltando ele. Ele foi ao banheiro, eu ia junto, ele ia no aposento, nos beliches, eu ia. E, em dado momento, ele foi para o banheiro, no lugar onde havia os chuveiros. E ele me segurou pelo colarinho, me puxou para si e disse assim, você não vai me derrotar. Eu disse, você está repreendido em nome de Jesus Cristo. Aleluia. E eu continuei, e ele até que ele me largou. Engraçado como as coisas vêm, né? Ninguém me ensinou nada disso, não. A gente aprende. Mas eu sei que maior está em nós do que o que está no mundo, o nome do Senhor Jesus Cristo. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do nosso Deus. Engraçado como eles não citam o nome de Jesus Cristo. E nós citamos o nome de Jesus Cristo, inclusive no batismo, porque somos batizados em nome de Jesus Cristo. Aleluia! E ele me puxou, então ele começou a me largar quando clamei o nome de Jesus. E assim fiquei. E ele estava fora da sua mente. Mas sabe, anteriormente, essa mesma pessoa havia me dito com clareza, e ele em sua lucidez, que eu tinha a marca da besta. Ele queria que eu era um homem marcado com a marca da besta. Sabem por quê? Porque eu não guardava o sábado. Ele guardava o sábado. Muito bem. Guardou-se do diabo? Não. Depois, ele me contou, quando ele voltou sua lucidez, que quando ele morava em tal lugar, no seu lugar natal, enquanto ele era menor, ele ouvia vozes.
Você já ouviu a voz de Deus? Você podia levantar a mão, tem alguma mão que se levantaria? Minha mão está levantada. Que voz maravilhosa, minha voz dele. Amém. Pois, os espíritas também têm suas vozes. Só que a voz não traz amor, não traz paz, não, traz ilusão. Então, ele ouvia essa voz. Então eu percebi. E ele foi para uma igreja. Ora, mas mesmo assim a voz permaneceu com ele. Porque doutrina, observe, conhecimento apenas puro da palavra de Deus, sem a unção do Espírito, não serve de nada. Porque a palavra de nada aproveitou a eles, não foi o que disse a Escritura, porque não estava misturada com a fé. E a fé é algo divino. O diabo não tem medo de alguém ler a Bíblia. Ele tem medo, ou que alguém conheça a Bíblia. O diabo tem medo de alguém que creia nela. Amém. Aleluia. É isto. Finalmente, ele foi levado a uma instituição de loucos e depois foi desligado da Marinha. E essa é a história dele. Eu não tive mais notícia dele. Mas observem, o diabo era diabo. E você não podia falar que ele não ouviu vozes. Mas eu tentei falar com ele, visitei várias vezes. Mas tem pessoas que querem aquele tipo de espírito. Dão água para aquele demônio. Tem gente que gosta disso. Eu quero Jesus Cristo. Não quero nenhum espírito falando comigo, não. Prefiro que Jesus me fale quando ele desejar, do que ouvir vozes por aí dizendo faça isso, faça aquilo. Ele já disse que eu tenho que fazer em sua palavra, e eu faço. Em outro momento, houve outro rapaz, este era espírita. Eu não conhecia muito do espiritismo, e hoje eu consigo juntar um fato aqui, um fato ali, e Deus está me ajudando, porque eu não creio em seminário, eu creio em joelhologia, né? Joelhologia. Eu creio em orar e buscar a presença de Deus. E enquanto eu caminho em direção ao inimigo, Deus vai me dando capacidade. E nossa capacidade, diz a palavra, não vem de nós mesmos, mas vem do Senhor. Esse outro, também lá, isso foi no ano de 97. Eu estava sentado comendo no lugar onde eu comia junto com os outros. E o rapaz estava endemoniado. Eu não sabia o que fazer, confesso. Depois eu soube, né? Eu estava sentado comendo. O rapaz saiu, porque eu representava, deixa eu contar isto, eu era o líder dos evangélicos ali no quartel, vocês entendem? Eu estava evangelizando, eu estava fazendo uma obra correta, na medida do meu conhecimento ali. Agora eu sei. Era por isso que o ataque vinha contra mim, ou essas coisas vinham para mim. Eu estava pregando o evangelho. Aleluia. É bom, sabe, já viram aquele hino? Entra na batalha onde mais o fogo inflama, e peleja contra o vil tentador. Eu quero estar com Cristo onde a luta se travar. Hoje eu sei. O rapaz levantou-se, foi até mim e disse algo como: você não vai me vencer. Parece, eu estou confundindo porque parece a mesma coisa que o outro falou. Eu nunca fiz essa ligação até este momento, mas foi algo como: você não vai me vencer. Algo assim. Aquela voz de filme de terror. Você não vai me vencer. No meu ouvido. Aí ele foi e sentou-se em outro lugar. Aí eu levantei. Eu também sou ousado. Eu levantei, fui lá perto dele e disse: Jesus Cristo ainda te ama. Foi o que eu disse a ele. Depois falei de Jesus com ele muitas vezes. Ele estava surtado. Outro. E
e ele contou que ele era espírita. Então estava ali sendo cavalo para diabo, sabe? Para o diabo montar e fazer o que quiser. Uma pessoa sem paz. O diabo, ele é sem vergonha. Ele entra sem ser chamado. Jesus Cristo é um cavalheiro, ele bate a porta e pede licença para entrar. E se o ambiente na casa não é próprio, ele então sai educadamente, gentilmente, porque ele é um cavalheiro. Satanás não, ele se infiltra em sua casa, não pede licença. Essa é a diferença. Mas sabe, quando você o convida para estar com você, então uma coisa é diferente. Ele permanece com você. Portanto, vamos dar ao Senhor o senhorio de nossas casas, das nossas vidas, e ele permanecerá conosco. É certo que há momentos difíceis, há horas complicadas, mas ele está por perto, desde que ele cuida de tudo. Amém? Eu já estou me demorando muito, mas só mais isto aqui, eu vou ler a Escritura. O diabo tem implantado o seu sistema errôneo na terra. E há muita coisa que nós não podemos explicar pela ciência, e há algumas coisas que são difíceis. Difíceis. Há registros históricos, não começou hoje, faz tempo. Há um registro, o irmão Branda chegou mesmo a dizer, na Suíça, de um lago, onde os pagãos sacrificavam a um ídolo e jogavam um corpo naquele lago e o corpo sumia. Me explique isto. Então foi um homem de Deus, condenou a coisa toda e aquele diabo teve que se mudar dali. A Escritura fala de coisas que você deve parar e pensar. O que é isto? Diz que Satanás levou Jesus a um alto templo. Ora, e tem Satanás esse poder? O que a Bíblia quis dizer? Observe nas entrelinhas. Transportou um alto monte. O que é isso? Telecinese? O que é isso? Aí você encontra tantas coisas que o diabo tem feito. Faz panela cair, e faz levitação, entorta garfos. Ora, você diria que isso é um Deus vivo, não diria? É diabo. O Senhor Jesus não está preocupado em dar demonstrações para nós, porque maior demonstração não foi aquela do Mar Vermelho, e o povo creu porque ele abriu o Mar Vermelho? Não, estão todos mortos, Jesus disse. Nossos pais passaram pelo Mar Vermelho e comeram maná no deserto. Disseram a Jesus assim, e Jesus disse, estão todos mortos. E o profeta disse, mortos são eternamente separados de Deus. Já pensaram nisto? Então, sinais e maravilhas não convertem ninguém, não. Porque fé é você agir sem ver. Se você ver, já não é mais fé. O diabo, então, tem enganado, tem personificado muitos sinais e enganado as pessoas. Mas isso eu vou ler o texto. Eu falava com um jovem, ele era um estudante de padre, e eu tive uma boa conversa com ele. Ele me disse como era bom orar o terço. Ele me falou de maneira tão bonita de como ele orava o terço, e tinha uma unção, uma coisa tão boa. Deu vontade de orar um tercinho? Não, não deu. Mas eu entendi o que eles faziam, né? Eles contavam, para cada terço eles oravam, e oravam com o coração. Imagine você orar o Pai Nosso 10 vezes, é coisa ruim? Não é coisa ruim, não. Mas sabe, religião. Ele me contou aquilo e disse que, Messias, uma vez minha irmã teve eclâmpsia e eu orei para a senhora dele, né? Orei para fulano de tal e
E ela me concedeu a graça e minha irmã curou. Ele me disse isso sinceramente. É por isso que eu sou devoto dela, disse ele. E outra vez, eu estava nadando na praia, e eu sempre fui um bom nadador, mas eu tive uma cãibra grande, é testemunho dele. Então eu estava nadando com meu irmão e eu afundei. E na hora que eu estava afundando, uma força me tirou, me puxou das águas. Vou eu dizer que é mentira? Será que é tudo mentira? E esse pessoal que adora o diabo e imagens são todos loucos, são? Será que não houve alguma coisa real para que eles se segurassem, não? Eu sou de opinião que houve sim, senhor, houve sim, senhora. Mas é diabo. Então, quando ele afundou, ele sentiu algo puxando ele para cima. Quando ele saiu por cima, botou a cabeça fora d'água, ele viu um sinal em cima numa igreja que ficava em cima do monte, do morro lá na praia, que havia um morro próximo à praia. Ele viu então em cima do morro lá em cima, ele viu como se um sinal viesse direto para ele, onde ele foi salvo. Eu poderia dizer é mentira? Eu poderia dizer mentira e me afastar, mas ele saberia que foi verdade. O que ele não sabe é que foi o diabo. Ou então, ele está agradecendo a pessoa errada. Porque com relação à cura, só tem um quem cura, é Deus. Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes. E o profeta ensinou isto, que eu tenho que repetir a vocês essa noite. Alguém disse que Jesus expulsava os demônios por Belzebu. Chamaram Jesus do príncipe dos diabos. Jesus disse: se Satanás expulsa Satanás, seu reino está dividido. Ele disse: se Satanás expulsa Satanás, seu reino está dividido, e um reino dividido não subsistirá. O diabo tem enganado, tem personificado todo tipo de dom, e as pessoas estão seguindo ao diabo. E por que seguem? Porque não podem mais ouvir a sã doutrina. Quando você conhece o verdadeiro, você não pode ir mais para o errado. Você não vai mais para o errado quando você conhece o verdadeiro. E há todo tipo de sinais hoje em dia. E as pessoas seguem porque houve sinais, houve profecias, houve maravilhas. E para isso, as pessoas dizem: Deus está com esse povo, Deus está com esse irmão, só porque houve uma maravilha. E isto não é verdade. Porque está escrito que nos últimos dias seria enviado, os dois espíritos estariam aqui. Que os dois espíritos seriam tão parecidos que, se fosse possível, enganaria o próprio escolhido. Então, se tem que ser algo tão parecido, Mateus 24 fala sobre isto. Se é tão parecido, a ponto de poder enganar o escolhido, deve ser dom de língua, deve ser profecia, deve ser visão, deve ser cura. Vocês não acham? Deve ser parecido. Ou vocês não veem as experiências quase morte ou pós-morte, pessoas que voltam da morte e não sei o quê, e pegam tudo isso e levam para um lado não cristão. Tem suas experiências sobrenaturais. Deixa eu contar um registro para vocês. Houve uma perseguição tamanha no tempo da Inquisição, creio que no tempo da igreja, da história da igreja, que as estátuas descreveram que estavam chorando. E Eusébio chega a dizer: se você acha que isso é incrível, uma estátua chorar, é porque então você não acreditaria nas coisas que fizeram aos crentes nessa época. Satanás
tem personificado, e ele é o Deus dessa era maligna. E desprezá-lo não é uma atitude inteligente, não. Você deve combatê-lo, sem medo nenhum. Vocês lembram quando eu disse que essa geração que vivemos agora são como Janes e Jambres que resistiram a Moisés? Eu contei que eles estavam indo contra o sobrenatural quando aquela muralha de fogo, quando a coluna de fogo se tornou um muro entre os egípcios e os israelitas. O faraó tentava passar e não passava, não podia passar. Enquanto isso, o povo de Israel passava pelo Mar Vermelho. Quando aquele fogo cessou, Faraó entrou com seus cavaleiros no Mar Vermelho. O faraó não deveria estar ali pasmo e temeroso de entrar no caminho sobrenatural, mas ele entrou, ele resistiu. Moisés, sua vara em seu cajado transformou-se em serpente. Os mágicos de Faraó fizeram a mesma coisa, mostrando que Satanás tem o poder para enganar. Ele faz coisas parecidas. Está me entendendo? E se você encontrasse hoje um bruxo capaz de fazer uma vara virar uma serpente, você diria que ele é de Deus? Ora, você faz isso hoje? Não. Por que não faz? Eu vou lhe dizer. Porque Deus não quer. Ele ainda faz a mesma coisa hoje. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Nós vivemos numa geração que não teme o sobrenatural. Vocês estão me entendendo? Eles têm o equivalente do diabo. Eles têm suas visões, têm suas profecias, suas revelações, suas curas. Ou equivalente, porque é uma imitação. Eles têm isso. Para que viriam para a doutrina correta? Não vão vir. Mas há um povo, aí que vem a palavra. Os judeus buscam sinais. Os gregos, sabedoria. Nós pregamos a Jesus Cristo crucificado. Escândalo para os judeus, loucura para os gregos. A mensagem é Cristo crucificado, é o Calvário. Alguns conseguirão ser tocados pelo Calvário. E quando forem tocados pelo Calvário, serão salvos por Jesus Cristo, e sua divina presença virá à sua alma, e ele não será enganado. Aleluia! Aleluia! Glória ao Senhor! Não caminhamos por curas, nós caminhamos pela vida eterna, por Jesus Cristo. Meus irmãos, vamos ficar de pé, vamos ler Mateus 24, 24. Deus é maravilhoso, não é? Não pensei em ir aonde fui, mas Deus é bom. Eu creio em seguir a direção do Espírito Santo. Mateus 24, 24. Mateus 24, 24. Todos acharam? Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Eis que vos tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago que sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim será também na vinda do Filho do Homem. Pois onde estiver o cadáver, o corpo, aí se ajuntarão as águias. Senhor Deus, esta é a tua palavra.
Obrigado, Senhor, pela inspiração que ainda permanece entre o teu povo. Obrigado por tua unção. Em teu nome, Senhor Jesus, nós te oramos. Amém. Poder sentar. Apenas concluindo. Então está aprovado, não é? Não seguimos sinais. A primeira coisa que está escrito assim: o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá. O sinal que nós temos, o super sinal, é Jesus Cristo. A virgem concebeu, teve um menininho, e ele cresceu, ele era a palavra feita carne, Jesus Cristo. Todo o mistério, tudo que diz respeito à vida e às profundezas de Deus estão condensadas, resumidas, guardadas em Cristo Jesus. Se você recebe a Jesus Cristo, você recebe tudo. Cultive-o em seu coração como uma preciosa semente e você crescerá para desenvolver todos os dons de Deus que estão previstos em sua palavra. Aleluia. Amém. Vocês creem assim? O texto que lemos termina falando de onde estiver o corpo ou o cadáver, aí se juntarão as águias. Esse texto que Jesus está dizendo não é um texto, eu já preguei sobre isso certa vez. Não é a primeira vez que ele é mencionado. Se você olhar a referência dele, penso que está em Jó. Fala de que onde há vencidos, você encontra a águia. Esse texto é referência de um texto de Jó, onde você vê a águia como uma vitoriosa, porque onde aparece uma águia, você vai ver que ela está vencendo. Então há um corpo morto e há uma águia viva ali. Há um coelho morto, há um pequeno roedor pego, há sangue derramado, há carne fresca e há uma águia ali. Mostrando o que então? Que onde estiver o alimento fresco, onde estiver o lugar da vitória, haverá um filho de Deus ali. Ou ainda, onde estiver o alimento fresco de Deus, ali as águias se ajuntarão. E onde foi que o alimento de Deus se fez fresco, puro, renovado para sempre, para os seus filhos? Não foi no Calvário? Então, onde é que há o corpo morto? Onde é que estão os vencidos? Onde é que estão os vencedores? Exatamente na cruz do Senhor Jesus Cristo, porque somos atraídos a ela. E que poder há nesse nome do Senhor Jesus Cristo? O problema com muitos é que conhecem a Deus apenas de ouvir falar, não de andar com Ele. Outros conhecem Ele apenas pelas curas e maravilhas. Nós queremos a Ele como Ele é, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Nós queremos o ensinador, o conselheiro, o amigo. Nós queremos o escudo. Nós queremos o Senhor, a esperança. Nós queremos o Senhor, nossa bandeira, nosso ajudador. Nós queremos Ele assim. Nós queremos Ele como nosso guia. Nós estamos aqui esperando nele. E o que Ele falou foi que estaria as pessoas da nossa geração desta forma que elas estão. Amantes de si mesmos, mais dos deleites, mais amantes dos prazeres do que de Deus. Homens ímpios, homossexuais. Observe o mundo hoje. Quando mais o mundo se educa, fica perverso, corrompido, imoral. Veja a autoeducação dos romanos, o que deu a eles? Imoralidade. Quanto mais educados as pessoas ficam,
ficam com menos temor de Deus. Isso é uma desgraça. O nosso mundo está exatamente como ele disse. Mas sabem, eu quero terminar agora, porque o tempo não permite mais. Há muitas, eu citei desse jovem que teve essa visão e esse sinal nas águas de ser salvo, e da sua irmã que foi curada. Mas há inúmeros. Aqui próximo à Feira de Santana, há um lugar onde supostamente um espírito aparece e dá revelações. Eu esqueci o nome, mas é aqui na Bahia. Talvez vocês lembram, já ouviram falar disto. E há um homem católico que alega que um ser aparece a ele e o negócio é grande ali e há peregrinações até ali. Vocês sabem, há aquelas crianças que eu creio que foi em Fátima, também tiveram visões e tiveram coisas. Ora, sabe o que é isso? Vou falar para essa igreja e para aqueles que creem que Deus enviou um profeta. Isso é a mais alta forma de espiritismo. Quando o irmão Brana foi no Vaticano, um clérigo, um padre, alguém perguntou a ele, creio que foi lá. Se não foi lá, foi em outro lugar. Mas o profeta disse assim, o que você acha do catolicismo, irmão Brana? Ele disse, gostaria que você não tivesse me feito essa pergunta. Disse, é a mais alta forma de espiritismo. E eles dizem que alcançam sinais e vozes, e santo não sei quem falou comigo, santo fulano falou comigo, e tudo mais. E dizem essas coisas, isso é espiritismo. Agora veja, o que é que um homem guiado por Satanás não pode fazer nessa terra? Vocês estão me entendendo? Então a coisa vem para imitar o real. E eles têm todos os símbolos satânicos em si, em seus credos, em tudo isto, e negam a palavra de Deus. Portanto, eu termino dizendo isto. Não interessa qual sinal alguém tenha. Não interessa o que uma pessoa realize, quão correto ele seja. Se ele nega a palavra de Deus, ele está a serviço do diabo. Não interessa se de batina ou se de paletó, ele serve ao diabo. Porque o Senhor disse assim, quando um profeta ou sonhador de sonhos vier e disser alguma coisa, e como ele falar acontecer, escutai-o, porque eu estou usando ele em minhas palavras. Mas quando vier um sonhador de sonhos e falar alguma coisa e profetizar e acontecer como ele disse, e ele disser, vamos e sigamos outros deuses, disse, não tenhas temor dele, porque o Senhor vos prova. Prova no quê? Se você segue sinal ou se você segue a Deus. Você conhece a Deus? Será que você ainda não o conhece? Vai deixar de servir a Deus porque você viu um sinal? Pois bem, essa geração receberá muitos sinais. E tem recebido muitos sinais. Pessoas vão num culto e eles querem sair do seu natural. Repararam? Eles querem desmaiar. Eles querem, eu vou para a maca. Eles querem cair. Se não caírem, não tem o Espírito Santo. Vocês me entendem? Há algum registro de alguém caindo enquanto Jesus pregava? Vocês lembram na Bíblia? Bíblia pela Bíblia? Não tem, eu nunca li isto. Você crê, pastor, que alguém pode cair pelo Espírito Santo? Há registro, eu creio sim. Mas você não pode fazer de uma exceção a regra. Deus pode fazer o que Ele quer fazer, como balançar as águas, tendo Jesus Cristo para curar. Deus ainda curava sob esse expediente de um anjo balançando as águas. Mas o fato é o seguinte, Ele cumpre a sua palavra. E alguns vêm e querem alguma coisa sobrenatural para crerem. Disseram, faça-nos um sinal. Jesus disse,
uma geração adúltera e corrompida e perversa pede um sinal. Ele disse: vocês não terão nenhum outro sinal a não ser o sinal do profeta Jonas, que foi engolido pelo peixe e ficou ali 3 dias e depois saiu. Eles querem um sinal não escriturístico, querem um sinal espiritual. Eles querem um prodígio para crer. A besta, diz a Escritura, vai fazer cair fogo do céu. Será que vão dizer que Elias voltou? Está na Bíblia. Que fique bem claro, nós não seguimos sinais, seguimos a Jesus Cristo, a sua palavra. Que Deus abençoe a todos. Vamos ficar de pé. Ok. Nós estamos agradecidos pela presença do irmão que nos visita. Como se chama? Geraldo. É um prazer tê-lo conosco, viu? Notei a sua presença desde o princípio. Deus te abençoe, seja bem-vindo. E ali está também o irmão Manuel que nos visita. Seja bem-vindo. Só anda faltoso, viu? Vamos orar. Vamos fechar nossos olhos. Irmão José, convidaria o senhor para encerrar aqui com uma oração. Nós cremos em Deus. Se você tem algum problema, coloque-o nas mãos de Deus. Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente, poderoso para atender, como atendeu a Moisés e aos profetas, ele atende a nós hoje. Vamos orar. Faça conhecida a ele, enquanto seu servo ora, as suas necessidades. Vamos orar. Por favor, irmão. Fique à vontade. Pai Celestial, Senhor dos céus e da terra, aqui estamos em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Elevamos a nossa voz a Ti, agradecido, Senhor, por ouvir a Tua palavra, Senhor. Senhor, somos necessitados de Ti. Nós dependemos unicamente de Ti, Senhor, pois sabemos que o mundo passa com seus prazeres e com sua concupiscência. Mas aquele que em Ti confia, aquele que em Ti espera, não será confundido nem envergonhado. Te agradecemos por esse privilégio, este favor imerecido, ter nos tirado das trevas e nos posto a Sua maravilhosa luz. Queremos Te servir, queremos Te adorar, queremos Te bendizer, queremos aprendermos de Ti, Senhor. Senhor, Tu és o nosso Deus, o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Não temos outro bem além de Ti, Senhor. Não temos outro em quem confiar senão em Ti, Senhor. Maravilhoso Senhor, somos gratos a Ti pelo cuidado, o Teu grande amor para conosco. Na verdade, não somos merecedores, Senhor. Louvado seja o Teu nome. Nada merecemos, indigno pecador, mas salvo pela Tua misericórdia, salvo pela Tua graça, Senhor. Pois é confiante em Ti, prossigamos, dias após dia, atento, vigilante, apercebendo as astutas ciladas do adversário. Que Teu Espírito Santo rege a nossa vida, que vivamos em espírito, que vivamos em novidade de vida. E agradecido a Ti, nos leve em paz para os nossos lares, Senhor. Que possamos, Senhor, estarmos sempre na Tua presença, Senhor, pois é na Tua presença que há abundância de alegria. Pois é em nome do Teu Filho amado, suplicamos e Te agradecemos. Amém e graças a Deus. Amém. Nós temos alguns pedidos escritos, eu vou ler. Peço oração por Alvinéia, Neinha, com dores na região pélvica e região da coluna, na coluna lombar. Tentou ser atendida no hospital do subúrbio, mas não conseguiu, né? Não foi feito. Não foi atendida. Não havia leito. Vamos orar? Senhor Deus, Tu conheces tudo, Pai. Nós cremos no poder curador disponível à Tua igreja, pelo sangue que foi derramado e nos deu então o direito à cura divina. E eu oro, Senhor Deus, que a Tua graça nos vale agora, que é um favor imerecido, Pai, e que chegue ali em Alvinéia e cure-a, Senhor, conforme a Tua serva pediu. Em Teu nome, Senhor Jesus Cristo,
condenamos essa enfermidade e pedimos que ela fique boa para a tua honra e glória, Senhor Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Que Deus o leve todos em paz. Diga, Deus abençoe a seu irmão.